falar sobre outras cenas. E quando eu falo outras, não estou falando outras de somente outra, mas estou falando outra a partir do pensamento de Grada Quilombo, que a partir de um pensamento de poder é diferenciado do que é o que não é. Queria também fazer uma pergunta, que a gente tem aí essa palavra, dissidentes. Todo mundo tem a noção do que essa palavra significa? Quem não tem, gente? Sim, né? Ótimo. Eu sinto que a palavra dissidente tá vindo muito forte, né? Talvez para substituir e ampliar o entendimento de LGBTQIAPN+, mas a gente amplia também para corpos gordos, corpos negros, PCDs, corpos trans, então tudo que foge à norma. Então a gente está falando sobre isso, né? Qual olhar a gente vai pôr sobre esses corpos que vão fugir à norma, o padrão. Percebo que essa pauta do corpo gordo, da corpa gorda, era uma pauta que estava começando a surgir de forma ainda muito pequena. E quando a gente ainda vem para esse lugar do corpo negro, né, da corpa preta gorda, aí ferrou. E aí eu decido então chamar outras mulheres negras e gordas para compor a Zona Guibara. A Zona Guibara nasce aí em 2016, que é um projeto muito doido, não sei como é que eu dou conta de essa coisa Zona Guibara até hoje, mas é um lugar que tem me provocado profundamente em várias questões, né? Não só por a gente tensionar esse lugar da padronização de corpos na dança, mas de um lugar de perceber o quanto... E aí, ouvindo você, assim, eu falo, nossa, o quanto a gente ainda tem que evoluir nesse lugar, né, do campo artístico, da área artística, em relação a corpos dissidentes, né, principalmente, porque nós estamos em 2025. O que a gente tem de mulheres e manas pretas e gordas que dançam maravilhosamente bem, que estão em cenas diversas, porque a gente tem de cena aqui, né, dessa perspectiva a cena é muito ampliada, a cena não é só essa caixa, né? A gente está falando de uma cena diversa, a cena da cultura ballroom, é a cena do baile funk, né? É a cena, enfim, todas essas cenas. E essas mulheres gordas, elas estão presentes em muitas cenas, mas elas não... O sistema gordofóbico, principalmente, ele é tão cruel que essas mulheres, principalmente, elas não conseguem se ver no lugar, assim, se ver como profissionais da dança. Eu tô falando isso porque conversei muito com o Felipe também. Recentemente eu fiz um chamamento de intérpretes para a Zona Guibara e foi uma das maiores frustrações e preocupações que eu tive na vida, minha vida artística, que me gerou uma inquietação fortíssima, porque elas não vieram. Eu não tive inscrição num chamamento. E isso mexeu comigo no lugar e eu fui tentando pesquisar, tentando descobrir, assim. Então, é muito esse lugar de que esses corpos, né, eles não são acolhidos em lugar nenhum, a não ser nas suas próprias cenas de aquilombamentos, né, por uma própria cultura ballroom e baile funk. Esses corpos estão por aí, potentes, e aí é muito louco. Ou eles estão ali, ou eles foram cooptados por uma cena mais comercializada, que é desses balés mais contemporâneos de artistas famosos, que começa a trazer, não, a gente precisa de uma bailarina plus size, não é gorda, tá? É plus size. Então precisa de uma bailarina, então uma. E aí quando as nossas corpas chegam nos lugares, é sempre sozinha. É sempre uma ou um. Né? Eu estava numa mesa com a Zona Guibara recente, esse final de semana, no encontro do Corpo Gordo na Cena, que só foram, as pessoas que foram ver o encontro, acompanhar a atividade do encontro Corpo Gordo na Cena eram gordas. Qual o interesse da cena, da dança de São Paulo, para as pautas do Corpo Gordo na Cena? Nenhum, porque todo mundo que foi no encontro Corpo Gordo que a gente acabou de realizar no Sarri da semana passada, esse final de semana, só foram gente gordas assistir. Estar com a gente. Então, por um lado, foi bom que a gente se aquilombou, a gente se fortaleceu. Mas é isso, não há o interesse, né? Então, a gente tem muito ainda que avançar, assim. Às vezes eu acho que a gente deu um passo, quando eu me dou em umas situações dessas, eu falo, nossa,
Não, a gente não deu passo. Porque o que fez essas manas não chegarem no chamamento da Zona Guibara foi simplesmente porque eu coloquei o item DRT. Por isso que elas não chegaram. Enfim, vou terminar com esse barulho. Eu queria saber como foi, será a relação de compartilhamento dessas pesquisas e construção desse pensamento, dessas dramaturgias, coreografias dentro dos núcleos de vocês. Como que dentro da Cia Sacana, da Sansa Croma, que eu sei um pouquinho, né, da Zona Guibara, que eu acompanho muito esses dramas legal e eu venho junto também, né, trazer outros corpos. Quando eu vejo um corpo gordo, tem que conhecer a Gal. Então eu queria, Mayra, que você compartilhasse um pouco isso. Acho muito, né, quando eu olho o elenco da Cia Sacana, uma que é maravilhoso ver artistas da Ballroom, DJs, MCs, trabalhando com teatro, aí vai para dança, tem uma performatividade, opera a luz. Então, cada vez mais a gente tem esse perfil de multiartista, artista interdisciplinar, e são talentos que muitas vezes são lapidados dentro das companhias, né? Então, são grandes escolas. Então, eu queria falar com você, como coordenadora da escola Cia Sacana, como que é trabalhar com esses corpos, como é desenvolver uma unidade dentro? É delicioso, né? Porque, primeiramente, como a minha referência vem também do processo teatral cênico escolar, ou seja, a gente, né, enfim, eu lembro com 12 anos, eu saí de Kombi com os meus amigos da escola pra gente fazer peça numa outra escola. Então, essa referência um pouco da escola, um pouco do teatro de rua, que é ali na precariedade, às vezes não tem o figurino, a gente vai ia fazendo do jeito que dava, né? E na Cia Sacana não é tão diferente, porque o que acontece? A Cia Sacana, ela é uma companhia, a gente diz que é uma companhia, mas é um grupo emergencial, assim. Porque ele nasce numa necessidade da gente continuar vivendo, né, em tempos pandêmicos, mas ao mesmo tempo a gente tem muita gente realmente que trabalha com moda, que trabalha com cinema, né? A própria Kayala mesmo que está aqui é uma atriz que fez o Priscila, Rainha do Deserto, recentemente com o Reinaldo Giannichini. Então é uma pessoa que está trabalhando comigo, mas está trabalhando num patamar totalmente diferente. E aí tem gente que trabalha comigo e está na Ballroom fazendo grandes roupas com R$5. Então eu acho que é uma relação orgânica mesmo de vida, né? É lógico que a gente tem, enfim, né, o impulso quando a gente está trabalhando a partir de um fomento, que é extremamente importante para essas companhias, para a gente, inclusive, porque é assim que a gente se manifesta, é assim que a gente também consegue se sustentar. Mas os nossos processos, eles dependem exatamente da coletividade, assim, do nosso encontro. Não é sempre que a gente consegue desenvolver trabalhos exatamente por uma questão financeira, por uma questão de sociabilidade, né? Assim, para compartilhar um pouco por cima, assim, na companhia a gente tem pessoas cis, a gente tem pessoas trans, a gente tem pessoas pretas, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas indígenas, pessoas neurodivergentes. Então, chega um momento que estão todas essas pessoas numa única sala discutindo teatro, dança e escrevendo coisas. Então a gente vai deixando se afetar, a gente vai deixando se atravessar, né? Nos principais processos que a gente tem da companhia, eu estou como diretora, mas não única e exclusivamente. As pessoas, elas conseguem também contribuir com as suas ideias. E os processos, eles partem muito de uma ideia que a gente tem quando a gente desenvolve um trabalho para um edital, para um chamamento, para um fomento. Exatamente porque a gente entende que não é algo que a gente vai construir uma obrigatoriedade, né? As pessoas sempre que vêm trabalhar comigo, elas entendem isso, e é um acordo que a gente tem, que você está trabalhando na companhia, você está com a gente nesse trabalho, mas isso não impede que você esteja fazendo qualquer outro trabalho que também te dê uma projeção de trabalho, de futuro, de vida, de prosperidade, enfim. Eu acho que eu vou trocar minha curadoria só de bate-papo. Que eu amo. Que é muito conhecimento, né? Que a gente fica aí nos barzinhos, nas festas trocando. E é muito lindo trocar aqui com vocês. Então agradeço
principalmente a IA por ter trazido a turma daqui. Obrigado por vocês pela atenção. Espero que tenha sido muito rica. Toda a equipe, né? Um monte de gente da São Paulo Escola de Dança. Como o Gal falou, muito importante esse espaço existir como política pública voltado para a dança, para o ensino da dança, da troca, conexões de companhias, de artistas. A gente espera que daqui saiam muitos grupos, muitos trabalhos, muitos pensamentos. E é um prazer estar aqui. Fiquem atentos, não sei se vocês já conheciam a escola, mas aqui tem os cursos regulares, tem os cursos livres, tem os cursos de extensão, então é um espaço para ocupar, para compartilhar, para a gente cada vez fomentar isso e levar para suas quebradas, para suas famílias e compartilhar com suas coletividades. Agradeço, boa noite. Quem quiser ir para o After Aimorá, convidado. Obrigada, gente. Obrigada.